Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma dose de vitalidade do canal do Instituto do Alimento Vivo. Eu gostei de ver aqui a Inês Medeiros, disse aqui, ó, já cheguei dando like, ó. É isso aí, pessoal, vamos dando like. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Fátima Alves. Toda quarta-feira, às 16 horas, estou ao vivo aqui no canal, trazendo um especialista para a gente conversar sobre alimentação viva e crua, dieta à base de plantas e sobre uma variedade de assuntos relacionados a como construir um estilo de vida vitalizante. Todos queremos viver em paz, em harmonia, todos queremos melhorar nossa vida, nossa saúde, melhorar nossos hábitos, aprender, desenvolver. Queremos ser uma pessoa melhor cada dia, não é? Mas em 2020 fomos tirados das nossas rotinas repentinamente e 2020 tem sido um ano desafiador ao extremo, né? Como muitos ainda não o conheciam. Por isso, o nosso tema é como fechar 2020 de forma positiva. E para nos apresentar esse assunto, convidamos a professora de yoga, Clara Aires. Já, a Clara entra aqui ao vivo com a gente. Antes, eu quero lembrar que quem estiver no Telegram vai receber os avisos das lives e dos nossos eventos também por lá. E quem participar das lives ao vivo vai receber uma apostila da aula, que vai ser disponibilizada também no canal do Telegram. Essa apostila é um presente para quem participa ao vivo da dose de vitalidade. Beleza? É uma forma da gente recompensar vocês que estão aqui ao vivo com a gente, né? O link para entrar no canal do Telegram está na descrição do vídeo. E mais para o final eu vou pedir para o suporte colocar o link do Telegram aí no chat para ficar mais fácil entrar lá. Beleza? Então, quando você olha para 2020, como você se vê? Como foi que você enfrentou esse ano adverso? Você sente que estava preparado? Como acha que se saiu? Como se sente finalizando o ano? Positivo? Em situações como essa, uma situação onde envolve o planeta, quais são as ferramentas importantes as quais podemos lançar a mão e usar para nos proteger do medo, da ansiedade, da preocupação? E agora, chegando o período das costumeiras festas de fim de ano, né? Mas a gente está no meio de tantas restrições e tantas incertezas. Como podemos fechar 2020 de forma positiva? Então, vamos lá chamar a nossa convidada de hoje para essa conversa com a gente. Boa tarde, bem-vinda ao canal, Clara. Boa tarde. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, Clara. Muito obrigada. Seu áudio. Está me Agora. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Fátima, por estar aqui. Um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para quem está no Brasil, nessa noite para quem está em Portugal. Isso. 19 horas aqui em Portugal, Clara. Pois é. Pessoal, então, obrigado, Clara, mais uma vez, você está aqui com a gente, tá? Pessoal, a Clara Aires, ela é educadora física, pós-graduada em dinâmicas corporais, como expressões terapêuticas, e em fisiologia do exercício. Ela também é professora de yoga e doula. O trabalho da Clara tem como foco os 4 pilares de saúde integral, né, Clara? Conta pra gente um pouco sobre você e o seu trabalho. Então, o meu trabalho chama Orientação Integrada de Saúde, e eu trabalho com esses 4 pilares, que é o sono, a alimentação, o movimento e as relações. Como é que você está com você, como é que você está na vida, com as pessoas com as quais você convive, como é que você está no mundo, inclusive nesse mundo maluco de 2020, né, que foi 2020, é sempre um desafio, né, falar das relações, mas eu acho que esse ano de 2020 foi um pouco mais, né? Às vezes a gente não sabe por quê, mas as adversidades acontecem na vida de todos nós, né? Exatamente. Então, pessoal, durante a aula da Clara, né, podem ir deixando as suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Vamos combinar de escrever hashtag dúvida, tá bom? Só para a gente diferenciar aí dos comentários que vocês ficam fazendo, as conversas, beleza?
Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Maria Tereza, boa tarde. Malu, Carol, deixa eu ver quem está mais aqui. A Lígia, Eliette, Célia, Irene, Lúcia Madalena, Eliette, Rosali. Olha, a sala tá cheia, viu? Nem dá para falar o nome de todo mundo, mas um beijo aí para todos vocês, tá bom? Para todos vocês. Então, Thais, quando você tiver uma dúvida, uma pergunta, escreve antes hashtag dúvida, beleza? Então, Clara, chegando ao final do ano, né, como nós estamos falando, o final de um ano conturbado como 2020, em uma situação que envolve o planeta. Como fechar 2020 de forma positiva? Pois é sempre um desafio, né? E principalmente nesse ano difícil, mas todo final de ano a gente faz aquele balanço do ano, e esse ano em particular a gente teve, como nós temos esse momento que precisa, exige da gente uma superação, um ultrapassamento de medos, de lamentações, de tristezas, de negatividade, né? Então, para começar a contar um pouquinho, refletirmos juntos aqui um pouquinho sobre as possibilidades que a gente tem para poder terminar o ano de uma maneira positiva, eu queria falar uma história de superação, que eu acho que a gente sempre pode, é sempre inspirador ouvir uma história de superação que mostra que é possível, né? Então, eu não sei, aqui alguns de vocês já devem conhecer a história da Curiapite, mas vou começar do início, tentar dar um resuminho da história dela, que é uma história muito interessante, mas tentar dar um resuminho para a gente poder se inspirar, né? A gente sabe que todo verão na Austrália o risco de incêndio, dos incêndios florestais é muito grande, e quando eles vêm, eles costumam assim dominar a cena e devastar mesmo de uma maneira muito rápida todo o caminho, né? A Túlia é E no dia australiana, 2 né? A a trilha australiana. Dia 2 de setembro de 2011, os organizadores da ultramaratona da Austrália, eles não se prepararam adequadamente para um incêndio que estava para chegar. E foi nesse contexto que essa australiana, a Turia Pitt, ela ficou presa, sem saída nesse incêndio. Mas quem que é a Turia Pitt? A Turia Pitt, ela nasceu na bela ilha do Tahiti, né? Ela nasceu em julho de 1987, e quando ela tinha 3 anos, os pais dela mudaram para a Austrália. Ela sempre foi muito boa nos esportes, ela tinha um excelente desempenho acadêmico, ela conseguiu, em 2010, ela foi duplamente diplomada, tanto com honras, tanto em engenharia de mineração quanto em ciências. E ela também era muito bonita, então ela, para sustentar financeiramente os estudos, ela trabalhava meio período como modelo. Essa era a Túria Pitt, que na época acadêmica conheceu o Michael Hoskins, que durante a faculdade eles se conheceram, e daí logo depois de um ano eles já estavam namorando. E eles tinham um monte de coisas em comum, eles adoravam fazer atividades ao ar livre, adoravam esportes, adoravam o mar, tinham um estilo de vida muito esportivo, adoravam viajar, então tinham muitas coisas em comum. E justamente esse espírito esportivo que levou a Túria para a ultramaratona de Kimberley em 2011. Ela conseguiu não só juntar o dinheiro, como estar preparada depois de vários meses de treinamento. E foi mais ou menos na metade dessa corrida, ela estava com fone de ouvido, né, ouvindo música, ela estava com os olhos meio baixos, e daí ela chegou num ponto que é chamado de Desfiladeiro de Serena. E daí é que ela se deu conta que ela já estava nesse desfiladeiro meio sem saída para o incêndio que tinha começado ali nos arbustos. Ela se viu encurralada, porque o fogo aumentou muito rapidamente, estava ela... Na prova tinham mais de 40 atletas, mas nesse trecho da prova tinha ela e mais 4 competidores, e ela estava ali naquela parede de chamas.
foi uma coisa bem rápida que aconteceu tudo muito rápido, né? A Túria conta, numa das entrevistas dela, todos os detalhes desse momento. Ouvir, ler e assistir as entrevistas dela assim, é uma coisa impressionante. Ela contar tudo que aconteceu com ela. E uma das coisas que ela conta, que ela lembra de ter pensado naquele momento, ela pensou, nossa, é assim que eu vou morrer? Nossa, isso é tão injusto, eu nem vou ver mais o Michael de novo. Tanto amor que ela tinha, né? E ela conta sobre o desespero dela, a dor, toda a dor que ela sentiu do fogo. Ela conta detalhes impressionantes, não vou entrar aqui porque tem muitas coisas, né? Mas a falta de organização do evento, a falta de pessoal fez com que o socorro, o resgate demorasse. Quando o resgate chegou, eles foram super destemidos, enfim, entraram no fogo para tirá-la, mas a Túria teve 65% do corpo queimado. Ela perdeu 7 dedos, ela fez mais de 200 procedimentos cirúrgicos e passou 2 anos exaustivos de recuperação. Ela usava um macacão no corpo inteiro, de alta compressão, e uma máscara no rosto por 2 anos para tentar diminuir o impacto das cicatrizes. E uma das coisas que ela fala, numa das entrevistas, ela tem uma frase que eu acho que cabe bem para esse momento, para quem particularmente passa por momentos muito, muito difíceis. Ela diz: eu tive que agarrar meu caminho de volta à vida, aprender a falar, a andar, todas as coisas que eu considerava garantidas, ainda tornar antes, né, que eram garantidas antes, elas passaram a se tornar tarefas aparentemente impossíveis. Acho que a gente pode mostrar uma foto da Túria antes e depois. Ok. Conseguem ver aí a Túria antes do acidente e a Túria depois. Ela escreveu 3 best-sellers, ela treinou mais de 40 mil pessoas em cursos online, ela competiu, depois disso, acho que tem mais uma foto dela que está ela no Ironman World Championships, Assim? que ela conseguiu Tirar o competir fone? depois de ter passado por isso. É para mim tirar o fone? E ela navegou em um barco pela Polinésia Francesa, ela fez a caminhada de Kokoda-Tek, que é uma caminhada que tem 96 quilômetros, com um pico mais alto de quase 2.500 de altura. Então, ela criou um negócio do qual ela se orgulha muito. Quer mostrar a foto, a segunda foto dela? A segunda foto? É aquela foto, isso, olha ela aí correndo, né, nessa prova que eu falei para vocês no Ironman depois do acidente. Então, essa é a Túria com toda essa lição de vida que ela traz para a gente, né? E essa história a gente mostra o quanto as pessoas podem passar por tempos difíceis, né? Como a gente tem os dramas pessoais e os dramas coletivos, né, na vida, no dia a dia. Existem tempos duros, existem tempos sombrios, junto com o nosso tempo, né? Que é feliz, que é de realizações, temos também tempos duros e tempos sombrios. Mas, gente, todas essas experiências nos ensinam, né? Eu costumo dizer que os aprendizados são os frutos dos tempos difíceis, porque os tempos difíceis, eles dão frutos também, né? Tem o Viktor Frankl, que acho que a gente também tem uma foto dele, né, Tem. Fátima? O Viktor Frankl, ele é fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira foi Freud, né, a segunda foi Adler, e o Viktor Frankl ele é o fundador da terceira escola vienense de
psicoterapia, ele é o fundador da logoterapia, e ele é um sobrevivente de Auschwitz. E ele tem uma frase que eu adoro, eu sempre falo muito dele, porque eu acho ele tem uma história admirável. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Do que ele diz, gente? Ele diz que todos os dias, todas as horas são oportunidades da gente tomar uma decisão, e uma decisão que determina as nossas escolhas. Então, mesmo com esses tempos difíceis que a gente tem vivido, mesmo com um ano difícil, desafiador, né? Tem pessoas que levaram esse ano de uma maneira melhor, teve pessoas que foram muito mais impactadas, né? Mas Isso. mesmo em tempos tão difíceis, é possível tomarmos a decisão de lidarmos com a vida, com os acontecimentos e com as adversidades de uma maneira positiva, de uma maneira plena. A vida não é só felicidade, mas a vida pode ser plena e a gente pode viver cada situação, da mais difícil para as melhores, tanto em momentos difíceis quanto em bons momentos, a gente pode lidar muito bem com essas situações. Eu queria trazer hoje para vocês, existem com certeza muitos e vários caminhos para a gente lidar com as situações de, de incertezas, com as situações adversas que acontecem na vida da gente, mas eu queria sugerir aqui para vocês 4 rotas, 4 caminhos que também podem ajudar a gente a fechar esse ano de uma forma mais positiva. Então, são 4 caminhos. E qual que é o caminho 1 que eu gostaria de sugerir? Primeiro é estar atento à armadilha de ser vítima. A Túria, ela podia se colocar como eterna vítima, ela tinha um monte de motivos para isso, mas ela não, não se rendeu a esse lugar de vítima. Isso é muito importante, isso é crucial. Eu atendo os meus alunos e eu falo, né, é tentador o lugar de ser vítima, né? É muito tentador. Quando você se percebe, você já ocupou esse lugar na vida, no mundo, e é esse lugar que a gente tem que evitar. Quando a gente se acha vítima, a gente acaba envolvendo aí um papel em que ou a gente culpa o outro, ou a gente culpa a nós mesmos. E quando culpamos a nós mesmos, nós somos vítimas 2 vezes, né? Porque a gente acaba sendo cruel e acaba sendo algoz de nós mesmos. O papel de vítima, ele é muito, ele é cheio de inação, né? Quando você não fica impotente diante da vida. Então, num ano como esse, tudo que a gente não precisa é ficar impotente diante das situações. Então, a minha proposta é que a gente saia do lugar da vítima e ocupe o lugar de responsáveis, de responsabilidade que a gente tem diante da vida, porque a responsabilidade é capaz de nos colocar em ação. O papel da vítima, o papel da culpa, nos deixa num lugar de inação. Ficamos à mercê das adversidades, das situações que nos acontecem. Então, a proposta é realmente que a gente saia desse lugar de fragilidade, assuma o papel de responsabilidade e entre em ação. Sempre existe uma possibilidade de ação, né? Diante das situações. O Viktor Frankl fala isso, né, nos livros que ele publicou. Ele tem um livro maravilhoso que conta a história dele no campo de concentração e de como o que separava os prisioneiros dos que tinham chance de sobrevivência era justamente essa postura de responsabilidade e ação diante da vida, essa escolha que as pessoas faziam, né? Então, a primeira proposta é essa, é que a gente traga constantemente uma atenção para o nosso dia a dia, para que a gente evite entrar nesse lugar.
nessa armadilha, né, que é tão tentadora e está sempre no caminho, né? Então, esse é o primeiro caminho. Quero trazer para vocês o segundo caminho, para a gente poder superar os desafios esse ano e conseguir fechar ele de forma positiva. E o segundo caminho é eu proponho que a gente saia do piloto automático. O que é isso? Existe um padrão que a gente tem de pensamento recorrente e que nos coloca sempre no mesmo lugar. Às vezes é até um padrão de queixa, de reclamação. Então, as pessoas tá todo mundo falando, ai, que ano difícil, fica todo mundo, né? Até naquela história da vítima, fica todo mundo nesse lugar do ano difícil, e como se não existisse um poder de a gente pensar diferente, falar de uma outra maneira e agir de uma outra maneira. Mas existe. Então, a proposta é que a gente crie uma lacuna de pensamento, né, que responda diferente para os acontecimentos, que a gente não fique agindo no modo automático, naquele modo condicionado de agir diante das situações, que a gente ouse pensar diferente de nós mesmos, né, do que a gente vinha pensando. Tem um autor que eu também gosto muito, que é o Paulo Gaudense, ele fala que é o caminho da roça mental, né, que é um caminho da roça que é fato, né, que ele existe, é um caminho neural, existe um circuito neural que nos faz sempre pensar e reagir à vida, às situações da mesma maneira. Então, vamos tentar abrir essa lacuna de pensamento para que a gente possa ousar pensar diferente e agir diferente. Esse é um lugar de superação, né? Porque é um lugar que nos tira, inclusive, daquela posição de vítima que eu falei no começo. Vocês vão ver que, na verdade, todos os caminhos eles estão intrincados aí, eles estão ligados, mas são as possibilidades que a gente tem de realmente transformar a vida da gente e transformar esse momento, esse lugar de dezembro que estamos de 2020, né? Último mês do ano, olha que, né, momento importante da gente fazer essas reflexões, né? Exatamente, né? Um momento oportuno, né? Isso passa por todos nós, por todas as famílias, né, Clara? Todos nós estamos aí vendo o final do ano chegando, né? E nos perguntando e fazendo essas reflexões, né? Então é oportuno, né? Esse momento para a gente pensar isso, né? E essas duas histórias que você trouxe aqui para a gente são assim fantásticas, muito boas, né? São sempre Para a gente inspiradoras, né? ver, né, o que tem possibilidades, né? As possibilidades são tantas, né? Que eu posso fazer, né, para em momentos difíceis ver o positivo, ter atitudes positivas, é o caminho para a superação, né? Sim, com certeza, o caminho para a superação é a maneira como a gente vê o mundo mesmo, né? Eu acho que a gente pega essas histórias, às vezes as pessoas que estão escutando podem ter histórias tão difíceis quanto, ou podem ter histórias mais leves, mas é sempre inspirador ver que alguém superou um momento muito difícil, né? Imagina, Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, né, Campo de gente? concentração, né? Campo de Eu estava vendo a concentração. história dele, ele perdeu a esposa, perdeu o filhinho, né? Então, e a gente comparando, né? Fazendo uma comparação, quantas pessoas esse ano perderam, né? Alguém da família, né? Tiveram, assim, situações complicadíssimas, né? E esse é o momento para a gente estar refletindo aqui juntos nessa comunidade, né? Essa comunidade viva aqui. Essa comunidade viva, essa comunidade que alimenta a gente não só com o alimento, os nutrientes, mas que nos nutre emocionalmente, Exatamente, né? no espírito, né? Tá tudo ligado, tudo caminha para essa alimentação viva, É né? integrado, né? Não é uma coisa somente, né? A gente não pode pensar só no alimento, mas tudo que nos alimenta, né? Sim, exatamente.
tudo que nos alimenta. Ah, gente, o terceiro caminho que eu queria contar para vocês é até bem inspirada nessa questão do Viktor Frankl, que é encontrar um propósito num momento de dor. O Viktor Frankl, ele desenvolveu a logoterapia ela vai falar que o mais importante para o ser humano, mais do que tudo, é a necessidade que o ser humano tem de sentido de vida. Todos nós precisamos ter um sentido, um propósito, algo que nos move profundamente. E a simples busca desse sentido de vida, a simples busca desse propósito, já é em si realizador, né? Então, o caminho, quando está caminhando para esse sentido de vida, quando está caminhando para esse propósito, isso transforma a vida da gente. Ter um propósito transforma esse momento em que nós estamos, ao olhar para um ano cheio de desafios e dificuldades, transforma a gente quando a gente percebe, ressignifica a vida da gente. E o propósito não precisa ser algo assim que transforma o mundo inteiro. O propósito, às vezes, é no lugar onde a gente está, né? Eu lembro que logo no começo da pandemia, eu tenho um vizinho que ele é um viúvo, um senhor viúvo de bastante idade, e daí eu encontrava sempre com ele e falava: seu Guilherme, o senhor precisa de uma ajuda? Olha, eu vou no mercado, o senhor quer que traga alguma coisa para o senhor? Então, são atitudes muito simples que podem transformar a vida da gente, porque são propósitos, às vezes, do dia a dia. São propósitos, às vezes, de um trabalho, na família, mas o sentido de vida, ter um propósito, é transformador e transforma a nossa vida, que aparentemente pode estar sofrida, pode estar difícil, mas ela transforma a nossa vida numa vida de superação. Eu tenho uma amiga que ela se engajou pela causa das pessoas que têm síndrome de Down, porque o filho dela, caçula, é Down. E é uma criança que nasceu com síndrome de Down. Eu tenho uma outra amiga que é psicóloga e que ela criou um grupo de mães, criou inclusive, ela dá aula para médico, gente, sobre epilepsia, porque um dos filhos dela desenvolveu, né, a epilepsia. A gente fica pensando que num momento de muita dor, as pessoas elas simplesmente se revelam heroínas, assim, elas se transformam, né? No meio em que elas estão, no núcleo em que elas convivem. E vocês devem conhecer mais um monte de histórias de superação nesse sentido. Mas às vezes uma situação muito difícil pode ser inspiradora para um grande propósito, para o passo de superação. A gente vê histórias assim e é sempre inspirador, né? A, a gente tem ainda um quarto caminho que eu gostaria de trazer para vocês, que fala da importância da esperança e da confiança para transformar a nossa vida. Esse caminho da esperança e da confiança é a gente se dar conta que a vida é cheia de desafios, que a vida tem um monte de surpresas maravilhosas também. Então, se de um lado eu tenho situações muito difíceis, por outro lado eu tenho presentes que a vida nos dá, né? E esperançar, gente, é diferente de ficar esperando. Esperançar é aquela nossa capacidade de sonhar, de almejar, a nossa capacidade de buscar, de agir, de estar em nosso favor, a favor dos nossos sonhos, né? Não é esperar passivamente, mas quando a gente está sem forças, quando a gente está parecendo que a energia está baixa demais, é momento de a gente renovar esse esperançar, né? E sonhar, e trazer essa força do que a gente quer, do que a gente busca, do que a gente quer alcançar. A capacidade de esperançar, de ter esperança, de ter confiança, é a nossa capacidade
de, de nos tornar resilientes, de sermos fortes, capazes de sermos resilientes. Eu acredito, gente, daria para a gente falar muita coisa aqui sobre possibilidades de superação, mas eu acho que esses 4 caminhos, eles nos ajudam bastante. Sairmos do lugar de vítima, fortalecermos dentro de nós nossos propósitos, abrirmos espaço, uma lacuna para pensarmos diferente sobre a vida, sairmos de um padrão de pensamento e ação, e buscarmos esse propósito, esse sentido de vida cheios de confiança. Eu acredito que esses 4 caminhos já devem dar pistas para cada um que está aqui, para cada um de nós, de como a gente pode seguir uma trilha de superação e de fazermos uma reflexão nesse final de ano para observarmos assim, como é que eu estou agindo com relação à minha própria vida, como é que eu estou agindo com relação aos outros, de que pensamentos e conteúdos e informações eu estou me alimentando. A gente tem que pensar nessa nutrição, né? De como eu me alimento, o que eu assisto, o que eu leio, com quem eu converso, sobre o que eu converso, além do que eu como, né? Como além do que eu pratico. Então, tudo isso nos fortalece, gente, para uma caminhada realmente de superação, de transformar esse final de ano, de ele não ser um lamento, mas ele ser um aprendizado, o presente, o fruto de dias duros, né? É o aprendizado, a transformação. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, e ele fala, né, que para virar pipoca, o milho duro tem que passar pelo fogo. E realmente a gente se transforma a cada situação, às vezes difícil e adversa, né? Bom, gente, esses eram os 4 caminhos, mas antes de encerrar e passar a bola, eu queria aproveitar aqui para contar para vocês um pouquinho de como continua a história da nossa, da nossa personagem, da Tulia Pitt, né? Porque a gente sempre fica pensando como que ficou a vida dela depois disso, né? Tudo bem, ela escreveu livros, ela dá cursos, ela voltou a praticar esporte. O que mais acontece na vida pessoal da Tulia Pitt? E olha que bacana, gente. Eu falo que o amor dá um despecho, né? O Micael, durante o tempo que ela ficou no hospital, o Micael, ele ficou o tempo todo do lado dela. Ele alimentava ela, ele cronometrava o horário dos medicamentos, ele trocava os curativos dela desde o começo. E ele conta uma coisa muito interessante, que logo na primeira noite do hospital, ele saiu para comprar um anel de noivado. E ele guardou em segredo esse anel de noivado, porque ele queria fazer uma surpresa para ela assim que ela se recuperasse. E ele rezava muito, ele cuidava muito dela, e as orações do Michel, não sei como pronuncia, gente. Eu chamo de Micael, na verdade. O Micael, as orações dele foram atendidas em 2014. Ela sofreu o acidente em 2011, quando a Túria se recuperou, e daí ele pediu ela em casamento, e isso foi lindo, sabe, gente? Foi num barco, nas Ilhas Maldivas. Ele achou que nas férias dele, ele achou que aquele momento era um momento ideal para ele fazer isso, e ele, de fato, pediu ela em casamento em 2014. Em fevereiro, gente, de 2020, nasceu o segundo filho deles. O casal já tem 2 filhos, acho que a gente tem foto também desse momento, que acho que é legal vocês verem como que ela tá, como é que eles estão, né? É uma família muito feliz, com todos os seus desafios. A Túria ainda dá aulas, ela conta, ela traz muito a vida dela, fala que ela não vai, é, ela não gosta de ficar falando muito do incêndio, do que aconteceu, mas ela gosta de falar da superação. Essa foto que vocês estão vendo é a foto dela com o primeiro filhinho dela, que nasceu em 2017, se eu não me engano.
E esse é o Micael, e eles são esse casal inspirador. Tem uma outra foto que eu acho que está ela com o segundo filhinho também. Enfim, gente, é para mostrar para a gente que a vida é assim, ela é maravilhosa com todas as suas adversidades, com todos os... Eu costumo falar, eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem de uma amiga perguntando, claro, é fácil ter uma vida assim, quando você fala parece que a vida é perfeita, né? É fácil equilibrar todos os pilares, e eu peguei e respondi, eu falei, não, a vida ela é perfeita desse jeitinho aí, cheia de imperfeições, cheia de desafios, né? Mas esse é um movimento que a gente tem que ter com relação à vida, com relação às adversidades. A gente tem que aprender, a gente tem que superar e a gente tem que entender que a vida é plenitude. Temos que estar plenos e presentes nas nossas escolhas em todas essas situações. Tá certo? Acho que é Isso, isso. claro, é isso mesmo, né? Não sei se eu Emocionante. passei muito do É tempo. Como é que emocionante, foi? é emocionante, né? Essas duas histórias que você trouxe para a gente aproveitar, né? Essa reflexão. Quando você falou que a gente aprende com as dificuldades, né? Isso é tão verdade, né? A gente sabe disso, qualquer um de nós sabe disso, né? No nosso dia a dia, né? A gente aprende muito mais com as dificuldades, mas a gente não gosta disso, né, Clara? Agora, um ano difícil para a humanidade significa um aprendizado para a humanidade, né? Não envolveu a minha família, não envolveu só a minha vida, envolveu o planeta, né? Um aprendizado para a humanidade, né? É uma reflexão para o mundo inteiro, né? Que tipo de reflexão para a humanidade, como humanidade, nós devemos ter nesse sentido de aprender com as dificuldades, né, Clara? O que a humanidade está fazendo? O que está construindo de positivo, né? O que precisa refazer, né, nessa caminhada de construção de coisas, de sentido, né? De dar sentido às coisas, à vida, né? Às nações. Né? Que tipo de aprendizado, né, de humanidade a gente está precisando para ter que passar por essa dificuldade como todo mundo junto, né? Sim, e eu fico pensando que nada é por acaso, né? Tudo é sincrônico na vida, tudo tem uma razão. Assim como nós temos os nossos propósitos, a vida tem o seu propósito, né? E eu fico pensando assim, a gente hoje tem um grupo de pessoas assistindo essa live e eu fico pensando, cada um pensando nas suas próprias histórias, nos seus dramas pessoais, nas suas histórias pessoais, né? E às vezes até com essa preocupação global, e que é importante porque realmente existe um movimento do planeta que precisa acontecer, né? Mas eu penso que cada pessoa transforma o mundo, sabe? Cada pessoa é um pontinho na tapeçaria da vida. E eu acho que quando eu lido melhor com as minhas adversidades, quando eu vejo tudo o que está acontecendo no mundo, eu consigo dar uma contribuição. Gente, nem que seja uma contribuição, e nem que seja não significa que é pouco, mas que seja uma contribuição de oração, sabe? Um, um pensamento elevado para a cura desse planeta, para a cura dessas pessoas, para a transformação. Então, tudo contribui. Quando eu me transformo, eu sou capaz de transformar o mundo, porque eu me transformo, a maneira como eu lido com essas questões alcança as pessoas que estão à minha volta, alcança a minha comunidade. Então, e eu acho que isso reverbera, sabe? Eu acredito profundamente nisso. Eu acredito que se todos nós cuidarmos muito bem da gente, do nosso meio, do nosso lugar, da nossa família, do meio que a gente está, a gente começa a trazer essa cura para o mundo. Gandhi já dizia, né? A, a, seja você a mudança que quer ver no mundo. E é bem isso. Eu me mudo, né? Eu começo
a lidar diferente com as culpas, com os medos, eu acabo lidando diferente com o meu alimento, eu acabo lidando diferente com a maneira como eu cuido da minha saúde, eu lido diferente com os meus propósitos, com a minha tendência a pensar sempre igual, a cair num lugar de vítima. Eu me transformo e daí eu transformo o mundo, porque todo mundo tem uma contribuição. Isso mesmo, né? Eu penso assim, né? Chegando ao final desse ano, né? Que a gente viu, né? Que não foi fácil. É, repensar, né? A importância da gente ter que repensar as nossas escolhas em todos os sentidos, né? Como você estava falando ali, quando você estava falando do sentido da vida, né? É, quais são as suas escolhas, né? Quais são as nossas atitudes com relação às coisas, é, 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 com o que eu estou me alimentando, não só o alimento físico, mas aquilo que eu ouço, aquilo que eu compartilho, né? Que também é uma forma, eu me alimento e também dou alimento para os outros, né? Ofereço alimento para os outros. É toda essa oportunidade que a gente tem, né? Tanto como pessoa, como com comunidade, como parte desse planeta, né? Repensar aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu construí para a minha vida e aquilo que eu quero construir daqui para frente. Né? É tão lindo, né? Tem tudo a ver com toda essa história de superação. Sim, e eu acho, eu quis contar para vocês, inclusive esse desfecho aí da história da Túria com a família dela, com o Micael, porque é uma história de amor, né, gente? E eu acho que o que move a transformação está no amor, está nesse olhar carinhoso com as outras pessoas, com a vida, com o mundo, com a oportunidade que a gente está tendo e para a gente mesmo, né? Olhar com amorosidade para nós mesmos. Outro disco tem uma frase que foi excelente, assim, a gente tem muito ego e, na verdade, a gente tem pouco amor próprio. Então, a gente confunde um pouco isso. E a hora que a gente diminui o ego, a gente traz amor próprio, o nosso amor alcança o outro, né? Alcança o outro, inclusive, exatamente nisso que você falou super bem, Fátima, essa coisa de o que eu compartilho com os outros, né? Porque compartilham comigo, mas eu também alimento os outros, né? Isso faz uma diferença na hora que a gente pensa duas vezes antes de compartilhar, às vezes uma coisa negativa, uma reclamação, um lamento, né? Eu acho que é esse conjunto de coisas que é capaz de transformar 2020 num ano incrível de aprendizado, com dores, sim, com adversidade, sim, mas transformador, porque foi capaz de nos ensinar sobre generosidade, sobre repensar sobre a mudança, né, sobre fraternidade, sobre cuidado, autocuidado e cuidado do outro. Tem muita coisa para a gente aprender nesse ano, né? Isso, exatamente. E quando você fala, por exemplo, em fraternidade, pessoal, eu estou conversando aqui com a Clara, eu não estou vendo aqui perguntas de vocês, então a gente está batendo aqui um papo, né? E daqui a pouquinho a gente encerra. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí. Quando você fala em fraternidade, né, me faz pensar também, Clara, que esse ano, né, é uma oportunidade também para ajudar a gente a sair dessa interiorização, o eu, né? Eu olhar só para o meu umbigo, sabe? A minha casa, ou a minha família, né? Ou a minha situação, né? O que eu quero, né? O que eu estou fazendo para mim, né? As escolhas para mim, né? Então, essa situação global chama a atenção para a gente, para as nossas escolhas e o que essas escolhas vão afetar na sociedade como um todo, na minha comunidade, né? Então, ajudou a gente esse sentido de fraternidade nesse sentido, né?
Uau, é o mundo inteiro que está passando por isso. São meus irmãos, né, de fraternidade, de humanidade que estão passando por isso, né? Ajudou a gente se conectar muito mais uns com os outros, né? Isso também para mim, é uma maneira positiva de ver essa situação, né? Saiu do meu umbigo, agora eu estou olhando para o planeta inteiro, né? Passando por isso. E estou, como é que partilhando esse momento, não em angústia, não em medo, mas, sabe, fluindo positividade, né? Desejando coisas boas, né? Saindo daquela situação, né? Como a gente sabe, né, Clara? Tantas pessoas vivem, como você até mencionou antes ali, resmungando, murmurando, né? Sempre com, né? Pensando, né? O que vai acontecer de ruim, ou isso, ou aquilo, reclamando, né? Então, são momentos que vêm para a gente repensar essas atitudes, esses comportamentos, né? E essas escolhas, atitudes que a gente faz no nosso dia a dia. Com certeza, e a gente vai superar. A questão, o importante é a gente trazer esse espírito de superação. A gente vai sair desse lugar e vai transformar para melhor as nossas vidas e a vida de quem está no nosso entorno e vamos dar nossa contribuição também para o planeta. A Manuela escreveu aqui no chat, né? Acredito que depois de passar esse mau momento na sua globalidade, não seremos mais iguais, mas melhores como seres humanos. Essa é, É verdade. né? Essa é a visão. Essa é a visão, Manuela, né? Sensacional, é isso aí. A, quem é essa dúvida aqui? Alguém perguntou aqui, na modalidade de yoga tem exercício para a ansiedade? Não estou vendo aqui o nome dela. Tem vários exercícios para ansiedade, várias opções. Os exercícios respiratórios ajudam na ansiedade, os próprios asanas, as posturas, eles ajudam para a ansiedade, porque você se sustenta na postura, se sustenta no asana, e você se mantém ali respirando, e você esquece todo o resto e se concentra no movimento, até porque não dá para ficar pensando em outra coisa e sustentar as muitas posturas de yoga da maneira adequada. Então, você realmente desliga desse fora e se concentra e está no momento presente. Mas o yoga é toda essa caminhada, né? De você alinhar esses corpos, o corpo físico, o corpo mental, emocional. A vida da gente é cheia de desequilíbrios. O yoga ele faz com que esses desequilíbrios eles fiquem assim um pouco menos extremados, né? Então, o momento de meditação que se tem no yoga, os asanas, os pranayamas, os respiratórios, todos trabalham isso. Até é interessante, eu fiz a minha formação em yoga e no meu trabalho de conclusão de curso eu trabalhei com tanto o efeito do yoga na obesidade quanto a possibilidade de o yoga ser possível para pessoas com obesidade mórbida. E a gente teve um resultado super interessante. Tive tanto um estudo de caso quanto um grupo de 10, eram 10 mulheres, e a gente viu um resultado muito interessante no emagrecimento, mas os relatos eram assim, ó, o que mudou fazendo yoga, eu fiquei menos ansiosa, e daí eu comia menos. Então, o resultado vai direto ali ao ponto da ansiedade, acho que ajuda bastante. A Carla Pinho está dizendo, saímos do individual para vivermos o coletivo. É isso mesmo, né, que a gente estava comentando, né? Aqui... Pois é, coletivamente vivemos a diversidade, coletivamente vamos sair dela. Exatamente, né? A Irene está dizendo assim, palestra para refletir, difícil fazer perguntas. Mas a proposta é de reflexão Exatamente, mesmo, esse foi o propósito mesmo. Estou vendo aqui se tem algum outro comentário aqui para a gente...
aqui a Edileuza, né? Está compartilhando aqui uma experiência dela, né? Parabéns a vocês por esse momento. Realmente esse ano está sendo um ensinamento, mesmo com as dores. Eu e meu esposo, minha filha, tivemos Covid, meu pai faleceu, foi tudo de uma vez. Realmente uma oportunidade, né, para ensinamentos, né, Edileuza? Sentimos muito por você, Edileuza, que você supere aí essas dores, né? Sim. Então é isso, né? Foi super boa essa conversa, gostei demais, Clara. Um momento realmente oportuno, né, para gente conversar esse tópico. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou conversar, né, esse tópico. Então, estamos finalizando aqui com sucesso, né? Foi super bom. Então, só tenho a te agradecer aí por esse momento, tá? Eu que agradeço, Fátima. Nossa, maravilhoso, foi muito bom compartilhar um pouquinho essas reflexões que a gente vai fazendo e daí poder compartilhar com vocês. É muito bom e muito gostoso ver vocês presentes aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite, Fátima. Eu que agradeço, querida. Super agradecida por você estar aqui compartilhando aí, né, essas experiências, né, sua experiência aí e essas histórias tão bonitas, né, para ajudar nas nossas reflexões agora. Queria pedir para você falar para o pessoal como é que o pessoal encontra você, como é que o pessoal, quais são as suas redes sociais. Então, eu sou a Clara Aires, no YouTube, Clara Aires Saúde, procura Clara Aires Saúde, vocês vão me encontrar, no Instagram também, @Clara Aires Saúde, no Facebook, Clara Aires Saúde. E o meu site é o claraaires.com.br, lá tem meu blog, tem uma lojinha, tem um monte de coisas acontecendo. Então, vocês vão acabar me encontrando nas redes, fico super à disposição com quem quiser compartilhar histórias. Eu sempre, a cada 15 dias, lá no YouTube eu faço live, e no Instagram, eventualmente, estou conseguindo fazer mais lives agora também, mas tem outros vídeos além de live no meu canal, então vocês conseguem me encontrar por lá e fico à disposição, podem mandar mensagem, me ligar, enfim, compartilhar histórias, adoro. Eu gosto muito do trabalho da Clara porque tem essa pegada que eu adoro, né? Que é integrativo, né? A orientação integrativa. Ou seja, né? É a oportunidade para rever não só um aspecto, mas os aspectos gerais que contribuem para a nossa saúde integral, não é isso, Clara? Isso, é bem isso. Eu falo, né? Quando eu penso em saúde, eu não consigo desconectar esses pilares. Para mim, eles estão todos ligados, né? E eu atendo também. Eu trabalho com orientação integrada de saúde. Eu não tenho pacientes, eu tenho alunos. E eu atendo os meus alunos com esses 4 pilares. Então, quem quiser saber mais também é só entrar em contato. Importantíssimos, né? Saber mais sobre esses pilares, né? Então, tá aí os contatos da Clara. Obrigada, Clara. Gente, muito obrigada, Fátima, foi um prazer. Prazer, querida. Tchau. Beijo, viu? Pessoal, obrigada por assistir aí essa live. Foi muito bom aqui esse bate-papo, né? Essa reflexão aqui com vocês. Uma oportunidade aqui, encerrando o ano, né? Para a gente fazer essa reflexão. Então, compartilhe aí essas informações com seus amigos, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Toda quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, vai estar aqui no canal com mais doses de vitalidade. Tá bom? Um beijão para vocês, tudo de bom, né? Como a gente sempre deseja tudo de bom, né, para vocês. E que 2020 seja aquele ano maravilhoso, apesar dos pesares. Tá? Até a quarta. Tchau.
Tchau.